Olá! A gente já parou para pensar como é que uma grande empresa pega aquelas ideias sobre o futuro e transforma num plano de ação de verdade bem concreto? Hoje, a gente vai dar uma espiada nos bastidores de uma delas, o Sicredi, para entender direitinho o mapa que a equipe de ciência de dados deles desenhou para chegar em 2026. Pois é, essa é a grande questão, né? Como se pega uma visão de futuro que às vezes parece até meio abstrata e transforma em passos que dá para seguir hoje. É exatamente esse o caminho que a gente vai desvendar agora. A resposta deles foi bem interessante. Eles criaram o que a gente pode chamar de uma cadeia de ferramentas. Em vez de usar um método isolado, eles pegaram uma sequência de ferramentas super conhecidas no mundo dos negócios e conectaram uma na outra de forma lógica. Uma ideia muito inteligente, sem dúvida. E qual vai ser o nosso roteiro aqui? Primeiro, vamos entender o que é esse blueprint da estratégia. Depois, a gente descobre como eles acharam um ponto de partida. Na sequência, vemos como as metas foram definidas e como eles foram a fundo na análise. E aí, partimos para a criação do plano de ação e, no final, juntamos todas as peças. Vamos lá! Começando então pela primeira parte, o blueprint para a estratégia. Porque, antes de construir qualquer coisa, a gente precisa ter a planta na mão e, claro, a caixa de ferramentas certa. O objetivo era bem direto: organizar o plano de 2026 para que a equipe de ciência de dados gerasse valor de verdade usando dados. E para isso, eles montaram um kit de ferramentas bem poderoso. Tinha SWOT para fazer o diagnóstico da situação, GUT para priorizar o que era mais urgente, OKR para definir as metas, o diagrama de Ishikawa para investigar a causa dos problemas e o 5W1H para transformar tudo isso em ação. Certo. Com o objetivo e as ferramentas definidos, a pergunta é: por onde começar? Isso nos leva à segunda parte, encontrando o ponto de partida. É aqui que um diagnóstico cheio de informações vira uma decisão difícil sobre o que resolver primeiro. O começo de tudo foi uma análise SWOT, bem clássica. Mapearam os pontos fortes, como essa proximidade com as áreas de negócio, e as oportunidades, como a expansão digital. Mas o pulo do gato tá ali, na coluna das fraquezas. Duas coisas saltam aos olhos: qualidade de dados ruim e baixa adoção de análises. E essa primeira, a qualidade dos dados, essa vai ser a protagonista da nossa história. Podem anotar. E aqui a gente chega num ponto que acontece em todo o planejamento. Depois de listar um monte de coisas, o que fazer primeiro? É aquele momento que pode dar um nó na cabeça, a famosa paralisia por análise. Para sair dessa sinuca de bico, eles usaram uma ferramenta fantástica, a matriz GUT. Dá para pensar nela como um sistema de triagem de hospital. Ela avalia a gravidade do problema, a urgência para resolver e a tendência dele piorar. A matemática faz o resto e o resultado aponta, sem dúvida nenhuma, qual é o caso mais crítico. E olha só o que aconteceu. O resultado foi, sem margem para discussão. Esse gráfico mostra o poder dessa ferramenta. A qualidade e a integração de dados simplesmente disparou, bateu lá no teto com nota 100. Naquele momento ficou claríssimo para todo mundo, era esse o problema, a fundação que precisava ser consertada antes de mais nada. Com a prioridade número 1 definida, a equipe teve que pensar nos próximos passos. E isso nos leva à terceira parte, definindo metas e aprofundando a análise. A estratégia aqui se abre em dois caminhos diferentes. Um para resolver o grande problema e outro para cuidar do resto. O interessante aqui é a clareza da abordagem. Para o problema principal, a tal da qualidade de dados, eles foram direto ao ponto. Definiram um objetivo claro, com resultados que podiam ser medidos usando OKRs. Já para os outros problemas, eles sabiam que precisavam cavar mais fundo para entender as causas. E aí, a ferramenta escolhida foi o diagrama de Ishikawa. E os OKRs que eles definiram eram bem específicos e ambiciosos, viu? O objetivo era ter uma base de dados confiável até 2026. E como saber se chegaram lá? Simples, unificando 90% dos dados mais importantes e reduzindo os problemas de qualidade em 60%, tudo com data marcada. É isso que transforma uma boa intenção num compromisso real. Enquanto isso, para o problema da baixa adoção das análises, eles precisavam investigar. E a ferramenta para esse trabalho de detetive foi o diagrama de Ishikawa, também conhecido como espinha de peixe. Ele ajuda a encontrar a causa raiz do problema, em vez de ficar só apagando incêndio tratando o sintoma. E essa investigação mostrou que a baixa adoção não era um problema com uma causa só. Tinha a ver com pessoas, como a falta de familiaridade com dados, tinha a ver com tecnologia, com sistemas difíceis de usar e com governança, pela falta de um catálogo de dados, por exemplo. Cada uma dessas causas ia precisar de uma solução diferente. Certo, com as causas dos problemas na mão, qual o próximo passo? Era hora de transformar o diagnóstico em ação. Então, bem-vindos à quarta parte, criando o plano de ação.
É aqui que a ferramenta 5W1H entra com todo. Então, como é que se transforma um problema como falta de letramento em dados em um projeto de verdade? Usando o 5W1H. Ele define exatamente o que vai ser feito, por quê, onde, quando, quem vai fazer e como. Desse jeito, não sobra espaço para dúvida. É um plano de ação pronto para sair do papel. Eles usaram a mesmíssima lógica para resolver os problemas internos de processo. Para atacar bagunça na priorização das tarefas, por exemplo, eles criaram esse plano 5W1H para um novo processo unificado de recebimento de demandas. E, de novo, cada pergunta é respondida, transformando um diagnóstico complicado num projeto claro e executável. Bom, com as metas definidas, as causas investigadas e as ações planejadas, só faltava uma coisa: montar o quebra-cabeça. E assim a gente chega na nossa última parte, juntando tudo, onde o grande roadmap estratégico de 2026 finalmente ganha vida. Os últimos passos foram mais práticos, mas não menos importantes. Eles usaram uma matriz de esforço versus impacto para decidir o que fazer primeiro, montaram um calendário para o ano todo, apresentaram um plano completo para conseguir o ok da diretoria e, por fim, colocaram tudo num sistema para acompanhar de perto se as coisas estavam acontecendo. E aqui está, o resultado final. O roadmap de 2026, a materialização de todo esse processo. Ele mostra como as diferentes iniciativas se encaixam ao longo do ano. O programa de letramento em dados começa em fevereiro, o catálogo de dados aparece em abril e em junho o foco total é em bater aquelas metas ambiciosas dos OKRs. A estratégia virou um calendário. E no centro de todo esse esforço tem aquele número, 90%. A meta de unificar os dados críticos. Foi a decisão que a matriz Gucci apontou lá no começo, e todo o roadmap foi construído para garantir que essa meta, a mais importante de todas, fosse alcançada. Isso mostra o poder de ter foco. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, essa ideia de cadeia de ferramentas funciona porque liga o diagnóstico direto na ação. Segundo, para não travar, é fundamental priorizar de forma objetiva. Terceiro, tem que usar a ferramenta certa para o problema certo. E por último, um bom plano é o que transforma uma visão grandiosa num mapa claro, que todo mundo consegue seguir. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Como será que esse modelo, esse blueprint de ferramentas conectadas, poderia ser usado para resolver o maior desafio que uma equipe enfrenta hoje? A estrutura está aí, mostrando um caminho claro para sair da confusão e partir para a ação.